Vamos estar falando hoje à noite sobre algo que tem ministrado um pouco no meu coração, ou bastante no meu coração, nas últimas semanas, nos últimos dias. Vai abrindo aí a sua Bíblia, seu aplicativo em Lucas, no capítulo 7, e no verso 36, 36, Lucas 7, no verso 36. Na semana passada tivemos um culto com uma palavra muito única, né? Muito especial. O Anderson ministrou e teve umas centenas de compartilhamentos, alguns milhares de visualizações, né? O vídeo e continua vendo. Essa semana abria meu Instagram, era só o que dava, né? Era só o que dava. Chico, mas isso aqui deve ter coisa errada, né? Era só o que dava, a galera compartilhando e divulgando, né? Temas polêmicos, assim, temas que são mais duros, ou às vezes mais que tratam uma realidade da igreja, normalmente tem essa tendência, né? de dar um volume significativo. Isso é positivo. E eu pensando no que poderia falar para ter o mesmo impacto social. É difícil, né? Pensei em falar sobre os pastores que usam botox, cirurgias plásticas. Meio perigoso isso aí, não? Eu estou andando numa área muito perigosa, não? Ó, perigoso. Mas claro, a ideia nunca é polemizar, né? Mas eventualmente você ministra temas que são polêmicos, até porque é um assunto que as pessoas não querem tocar, e eventualmente a igreja toca, e isso acaba polemizando, mas é muito positivo, porque, enfim, conheceis a verdade, e a verdade vos libertará. Embora eu tenha muitos exemplos para falar sobre cirurgia plástica e botox, eu vou evitar esse tema hoje. Embora a gente conheça uma que fez tanta cirurgia plástica e quando ri, levanta a perna esquerda, né? Vai dizer. Mas vou evitar falar. Hoje. Abra aí a sua Bíblia, o seu aplicativo em Lucas, no capítulo 7. Verso 36, coloquei até meu óculos aqui. O pessoal falou que eu pareço inteligente. Pelo menos parecer, né? Inteligente. De óculos. Lucas capítulo 7, verso 36, conta uma história de uma penetra num evento. E diz o seguinte: e um fariseu rogou a Jesus que comesse com ele, e entrando na casa do fariseu, sentou-se à mesa. E eis que a mulher da cidade, uma pecadora, sabendo que ele, Cristo, estava à mesa na casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento. E entrando por detrás os seus pés, chorando, começou a regar-lhe os pés com lágrimas e enxugava-los com os cabelos da sua cabeça e beijava os seus pés e ungia-os com unguento. Quando isso viu o fariseu que o tinha convidado, falava consigo, ou seja, pensava, dizendo: se esse realmente fora profeta, saberia quem e qual é essa mulher que lhe tocou, pois é uma pecadora. Respondeu Jesus, ou seja, o pensamento do fariseu, né? Ele pensou consigo, ele não falou em voz alta, mas Cristo, lendo o seu pensamento, disse: Simão, uma coisa tenho para te dizer. E ele disse: fale, mestre. Um certo credor tinha 2 devedores, e um devia-lhe 500 dinheiros, o outro 50. E não tendo eles como pagar, perdoa a ambos. Dize, pois, qual deles o amará mais? E Simão respondeu: tenho para mim que é aquele a quem mais perdoou. E ele disse: sim, julgaste bem. E voltando-se para a mulher, disse a Simão: vês tu essa mulher? Eu entrei em tua casa e não me deste água para os meus pés, mas essa mulher regou-me os pés com lágrimas e enxugou com os cabelos da sua cabeça. Não me destes um ósculo, um beijo na face, mas esta, desde que entrou, não tem cessado de beijar os meus pés. Não me ungistes a cabeça com óleo, mas essa ungiu meus pés com unguento.
Por isso te digo que os seus muitos pecados lhe são perdoados, porque muito amou. Mas aquele a quem pouco é perdoado, pouco ama. E disse a mulher ainda: os teus pecados te são perdoados. E os que estavam à mesa começaram a dizer um com o outro: quem é este que até os pecados perdoa? E ele disse à mulher: a tua fé te salvou. Até aí. Papai, obrigado pela tua palavra. Nos abençoa nessa noite, nos ministra através da tua palavra. Espírito Santo de Deus, nós precisamos de ti. Traz a tua revelação, nos visita nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Amém. Jesus é convidado. Primeiro, o milagre de Jesus, vocês conhecem, ele é convidado para umas bodas, para uma festa de casamento, ele transforma água em vinho, e o convidar Jesus e sentar à mesa e parábolas que ele fala sobre convidados é muito comum. A Bíblia fala muito disso. A importância de você convidar, de você honrar os seus convidados, de você sentar à mesa com os seus convidados, de você partir o pão. A Bíblia fala muito sobre esse ser convidado, né? Sobre momentos em que você convida e momentos que você é convidado. Ele valoriza isso. A palavra de Deus traz muito, porque era uma realidade da época, valorizar quem sentava à mesa contigo, valorizar quem contigo partia o pão. E ainda é hoje. Quem é que você traz para a tua mesa? Quem senta contigo e parte o pão na mesa? São pessoas especiais. Você não traz qualquer pessoa para sentar à sua mesa. Você procura trazer aqueles que realmente você valoriza e você gosta, e você convida para partir o pão junto. É algo muito, muito único e muito especial. E já era na época e Cristo foi convidado para o casamento. Cristo conta a parábola em Mateus, no capítulo 22, sobre aquele servo, aquele senhor, aquele rei que saiu para convidar, né, os seus convidados para um banquete, e eles não quiseram ir. Então o rei diz: olha, sai e convida todo mundo que quer. Estava fazendo aqui uma alusão a Cristo, que veio para os seus não receberam. Então ele abre a salvação e nos dá acesso a todos, absolutamente todos. A Bíblia fala que esse rei, ele convida todos para um casamento. Um evangelho totalmente inclusivo, um evangelho totalmente aberto. E ele, nesse momento, nessa festa, o que acontece também é um outro momento de um convidado, onde ele é convidado e entra uma penetra. Entra uma pessoa que não era convidada. Entra uma pessoa que não fazia parte do rol de convidados, não era amigo do tal do Simão, que era um fariseu. Era uma pessoa que se colocava acima dos demais. Os fariseus eram aqueles que entendiam, que sabiam mais, que estavam de posse de um conhecimento, de posse de um entendimento superior aos demais. Eles, aqueles que faziam questão que todos soubessem quando eles estavam orando, quando estavam ofertando, quando estavam dizimando. Eles eram aqueles que se consideravam os mais inteligentes, mais sábios, mais entendidos. Eram os que julgavam a Cristo, eram aqueles que procuravam matar Cristo. Esses eram os fariseus, e um deles era Simão, e Simão insiste para que Cristo fosse sentar na mesa com ele, e Cristo vai. Por quê? Porque ele foi convidado. Em Apocalipse fala que ele está à porta, ele bate, e aquele que abrir, ele vai entrar e vai cear com ele. Ou seja, Cristo, ele sempre foi extremamente inclusivo. É um erro grotesco se achar que o evangelho ele não é inclusivo. Cristo sentava com os pecadores. Nesse caso, a Bíblia fala que ela era uma pecadora, ela era uma prostituta, né? A forma com que eles entendiam aqui, como que a Bíblia falava sobre ela ser uma pecadora e ser conhecida por ser pecadora. E essa mulher prostituta entra nessa casa sem ser convidado, mas isso já era meio hábito de Cristo, porque ele andava com todos, absolutamente todos. Não é todes, não, é todos, é no português, é português correto. É o que a gente tem que ensinar na escola, é o todos. Ele andava com os pobres, com prostitutas, eles andavam com os mendigos, ele andava com todos o que a sociedade não queria andar. Ele andava com os leprosos, ele andava com os rejeitados, um evangelho extremamente inclusivo.
Né? Um dia eu vi que as igrejas são extremamente preconceituosas. Todas as igrejas são preconceituosas. Não. Quem conhece o Evangelho sabe que ele é inclusivo. Porque todos têm acesso. Ele abre a porta para que absolutamente todos tenham acesso. Ele veio para todos. Absolutamente todos. A Bíblia fala que todos pecaram e que todos carecem dele. Absolutamente todos. Ele não veio para alguns, ele veio para todos. Ele veio para você, ele veio para mim, ele veio para absolutamente todos. A diferença está que o Evangelho sim é para todos. Nós oramos para que a igreja esteja cheia de absolutamente todos. Eu sei que muitas vezes a gente fica desconfortável. Não deveríamos, mas ficamos desconfortáveis quando oramos para que todos conheçam o Evangelho e eventualmente senta alguém do nosso lado que tem um perfil totalmente diferente, que é alguém que nós ficamos até impactados em ver, porque não estamos acostumados. Cristo via esse povo todo e para ele não mudava absolutamente nada, porque ele enxergava o coração. E há uma grande diferença em ele pregar para todos e ele concordar com a vida de todos. Porque para andar com Cristo demandava matar a sua carne. E aí quando chegava no momento de matar a nossa carne, com nossos desejos carnais, quando chegava nesse momento, muitos tomavam caminhos diferentes. Muitos adoravam ver os milagres. Quem não gosta de ver milagre? Quem não gosta de ver a manifestação de Deus? Quem não gosta de ver o poder de Deus? Quem não gosta de ver a transformação? Todo mundo adora ver o sobrenatural. Mas pouquíssimos, perto daqueles que ouvem, né? De fato, a hora que chegava, que chegava a hora de ver quem realmente estava junto, que era a hora de matar a sua carne, bem ali, muitos pulavam fora, porque ser discípulo de Jesus é muito diferente de ouvir uma mensagem que ela é para todos. A mensagem é para todos, mas vai demandar você ser um discípulo de Cristo e você matar a sua carne para andar com Ele. E não tem absolutamente nada de errado com isso, porque Ele nos ama tanto a ponto de não querer e não poder conviver com o pecado que habita em nós, porque o pecado faz separação entre nós e o nosso Deus. Então não há como ter comunhão, luz com trevas. A mensagem é para todos, para que todos que estavam mortos ressuscitem em Cristo. Então o Evangelho é extremamente inclusivo e sempre será inclusivo, mas porque Ele nos ama tanto, Ele não pode ser conivente com o pecado, porque Ele nos ama tanto, Ele nos quer ver sofrer cada vez menos. E nesse momento, Ele não fica impactado quando entra uma penetra na festa, uma penetra no evento. Entra uma penetra sem ser convidado. Quem é que já não viu penetra em evento? O Anderson e a Miriam, quando casaram, tinha penetra no casamento deles, eu achava aquilo muito interessante. E aí, cara, foram. Crente, né? Crente, não, tudo pode, Jesus, tá, abençoado, beleza, tá tudo certo, né? Vamos lá. Hoje, você já estava numa formatura do amigo, eu e o Anderson, estávamos numa formatura com as famílias, né? E o Ricardo, que estava se formando, vai lá e conversa com 2 camaradas que estavam na festa, que entraram na festa de penetra. Vocês são quem? Não, nós somos convidados do Ricardo. Prazer, Ricardo. Não, se vocês puderem sair, tudo certo. Acho que todo mundo conhece aí uma história de penetra, né? Sei que hoje os eventos mudaram muito, né? Eu me considero extremamente honrado quando sou convidado para qualquer evento, porque eu sei o quanto isso custa. Hoje o evento virou uma indústria, né? A gente casou há quase 20 anos atrás, era totalmente diferente, embora já tinham, né, as organizadoras de evento, mas era algo caro. Eu digo, não, cara, eu vou tocar sozinho. E aí você chama lá a sogra, você chama todo mundo, vai pendurar flor nos palanques aí, vão enfeitar, depois cada um levava as coisas embora, né? Cada um leva, aí o cara depenava a festa, lembra? Né? Tinha as irmãs que passavam levando tudo que era arranjo de flor, aquilo parecia um velório, elas levavam tudo embora depois. No outro dia de manhã a casa fedendo, não era assim a flor? Pois é, acontecia. Hoje sempre tem um outro que leva, diz, não, isso faz parte da decoração, o senhor tem que deixar. Não sabia.
Mas é muito caro o evento hoje. Né? Quando a gente é convidado para um casamento, por exemplo, eu me sinto extremamente honrado, porque eu sei quanto isso custa. Mais difícil que achar alguém para casar é fazer a lista do casamento. Talvez o que mais gerou estresse, a ponto de eu começar a considerar não casar com ela, foi fazer a lista de casamento com ela. Você tem que convidar tio e tia que você não vê há muitos anos. E eles vão lá para reclamar do que comeram. Não é assim? Você tem que convidar ele. Minha mãe diz, você tem que convidar. Por que eu tenho que convidar? É porque teu tio... Mas eu não vejo ele há muitos anos. Né? E hoje os eventos estão mais compactos, né? Eles estão mais... petit comité, assim, eles estão mais chiquezinho, né? Eles estão mais fechadinhos, mais VIP. Por quê? Porque é caro. Né? Uma festa hoje para 50 pessoas era o que custava uma festa para 200, antigamente. Né? E eu fico honrado quando a gente recebe um convite por saber o quanto custa. E não fico chateado quando eu sei que uma pessoa, um amigo próximo vai casar e ele não me convida. Eu fico feliz com ele igual, porque eu sei que de fato é extremamente difícil você fazer uma lista. Eu até combinei com o Anderson, fizemos uma definição agora em relação à questão de pessoas que casam na igreja. Ele vai fazer sempre a cerimônia e eu fico para a festa. Então ele faz a cerimônia e vai. Né? E eu participo da comunhão com os irmãos, né? Me alegrando, a gente divide para não ficar mal para ninguém, né? O pessoal tem que convidar os pastores. Esse dia o pessoal perguntou, tem que convidar? Cara, relaxa, está tudo certo. Porque eu sei o quanto custa. E eu valorizo extremamente um evento. E de fato hoje está assim. Né? Mas qualquer coisa, esse dia eu convidei um irmão, um queridão, fez a escola de ministérios conosco, casou, me entregou o convite, nós tínhamos já um evento nesse dia, eu disse, cara, infelizmente eu não posso ir. Me dá o Pix aí, dá conta que eu quero abençoar vocês, mesmo assim, eu quero... Ele disse, não, não precisa abençoar nada, eu quero a tua presença lá. Eu disse, não consigo ir, também não quero o teu dinheiro, mas quando a gente se encontrar, tu vem jantar na minha casa, me abençoa. Eu digo, cara, esse tipo de relação, de fato, a gente começa a ver o que realmente tem importância, né? Então, mudou muito essa história de convidar pessoas, de ser convidado, a gente tem que começar a se acostumar com isso. Né? Demorou para chegar no Brasil essa história dos casamentos menores, de coisas menos caras. Né? O brasileiro adora um olhar para o outro. Vamos fazer uma carne? Vamos. E queima carvão, puxa lá, quando tu vê tem 20 pessoas na tua casa comendo. Né? Isso é coisa nossa, assim. Né? O cara vê um aipim lá, esse aipim está maciozinho, já liga para 3, 4, a galera vão comer aipim, é fogão a lenha. Né? Isso é coisa de brasileiro, assim, junta, um monte. Né? Não precisa muito para ter festa. A gente se diverte com muito pouco, a gente se diverte com pipoca, a gente se diverte, né? Vamos encomendar uma pizza. Me lembro o tempo que o hambúrguerzinho, né, chamado Bauruzinho, era R$1. Cara, era R$1 e o motoboy entregava na tua casa. O motoboy hoje custa uns 20 pila o preço do Bauru. Se a gente encomendou uma comida, o cara me deu o preço da entrega. Eu disse, não, vou lá buscar, meu. Vou lá buscar. De fato, muita coisa mudou em evento, mas o importante é estar junto, muito mais do que se realiza. E nesse caso aqui que a gente viu, foi um caso exatamente que a gente vive hoje. Eu quero que você fique bem atento para aquilo que a gente vai discutir aqui um pouquinho, do que a gente vai tentar entender da parte do Senhor. Em Mateus, no capítulo 11, no verso 25, diz o seguinte, que vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Absolutamente todos que estavam cansados e sobrecarregados. E esse evento, o que acontece nesse evento de Simão, é que tinha uma mulher que se incluía nesse todos, uma mulher que se incluía nesse rol de pessoas extremamente sobrecarregadas, que tinham um fardo que ela não conseguia mais suportar, que ela precisava trocar pelo fardo de Cristo, que era leve e suave. E nessa época havia um hábito de quando você convidava alguém para a sua casa, para sentar à mesa, você o recebia com um ósculo santo, ou seja, um beijo, né, na face ou nas duas faces. E eu tenho amigos, homens que eu amo demais, quando a gente se encontra, a gente dá um beijo na face de saudade que eu estava de ver. Eu acho isso lindo. E eles recebiam os convidados com ósculo
beijavam a sua face, lavavam os seus pés, e eles ungiam a sua cabeça com um pouco de óleo para que você ficasse uma fragrância gostosa na casa, que os convidados entrassem e ficassem eles, ao sentar na mesa, na realidade eles se debruçavam deitados assim com os pés para trás, porque as mesas eram baixas. Eles não sentavam à mesa como a nossa mesa hoje, com os pés para baixo, mas sim com os pés para trás. E muitas dessas casas mantinham a porta aberta. E quem passava na rua enxergava quem estava participando da mesa. E comum era que, às vezes, pessoas entravam e ficavam no cantinho, ouvindo a conversa dos convidados que estavam à mesa. Eles não comiam, eles não eram convidados, mas eles participavam do que estava acontecendo ali. E acontece que eu fico imaginando algumas pessoas passando na porta, enxergando e voltavam e dizem, cara, mas é a casa do fariseu aquele. Até porque todo mundo sabia que era a casa. Até porque eles tinham casas diferentes, eles tinham as roupas diferentes, eles faziam questão de se mostrar diferentes e melhores do que absolutamente todo mundo. E eles viam que Jesus está comendo na casa do fariseu. E rapidamente essa mensagem se espalha, e a mulher fica sabendo, essa mulher pecadora, essa mulher prostituta, ela fica sabendo que Cristo estava comendo na casa do fariseu, e ela corre para lá. E ela entra na casa sem ser convidada, assim como possivelmente outros já estavam, e ela entra nessa casa. E ela se prostra aos pés de Cristo como alguém que tinha nele a sua última esperança. Ela se prostra aos pés de Cristo e começa a chorar copiosamente. Ela começa a chorar como que se aquela fosse a última noite dela. Ela começa a pensar em todos os abusos que ela sofria de homens, de todas as vezes que ela foi rejeitada. Ela começa a pensar em todas as vezes que ela foi maltratada, em todas as vezes que ela foi quebrada, e com aquele coração destruído, ela começa a chorar, e chora de forma copiosa, e ela chora tanto de soluçar, e eu fico imaginando que aquele choro faz com que todo o barulho da festa cesse, porque só ela estava tomando conta daquele momento, e ela chora tanto, que as suas lágrimas, como ela estava chorando em cima dos pés de Cristo, porque os pés de Cristo estavam para trás, porque todos que ficavam à mesa ficavam com os pés para trás, daqueles pés imundos de caminhar no pó, de caminhar na sujeira, com sandálias abertas, aqueles pés sujos de quem não foi devidamente tratado e com seus pés lavados na entrada do evento. Ela chora e ela se dá conta que talvez aqueles pés agora encharcados não tinham sido propriamente limpos, e ela pega com os seus cabelos que estavam cobertos, que eram a sua intimidade, que não era típico que os seus cabelos estarem para fora, estarem soltos. Ela pega os seus cabelos e com eles ela seca os pés de Cristo. Ainda chorando e soluçando, ela seca os pés do Cristo, daquele que ela entendia que podia dar naquele momento uma palavra de renovo, uma palavra de carinho, uma palavra de salvação para alguém que estava totalmente arrebentada, aquela pessoa que ouviu que esse Cristo era aquele Cristo inclusivo, que talvez poderia dar a ela uma vida diferente, que ela estava cansada do que estava vivendo, e sem falar absolutamente nada, ela limpa os pés de Cristo com os seus cabelos e com as suas lágrimas, quebra um vaso de alabastro com o valor de 1 ano de trabalho e derrama sobre esses pés e beija-os, porque não considerava digno beijar o seu rosto, porque era uma prostituta, uma mulher pecadora. Uma mulher que tinha a fama de ser alguém ruim, porque tinha a fama de ser alguém ruim. Ela beija os pés, porque era a única coisa que ela entendia que podia fazer naquele momento.
talvez não se considerando digna de olhar para o Cristo, talvez não se considerando digna e amada o suficiente para poder pedir que Ele a abençoasse, simplesmente ela entra sem falar absolutamente nada, se prostra aos pés desse homem, que era o homem que amava as multidões, que tinha uma palavra de esperança, de destino, de salvação, e quebra aos pés dele um ano de economias, porque ele era digno de receber por aquilo que ela tinha ouvido falar, e só o fato de ela estar quebrantada e chorando, e se derramando diante daquele único, que poderia trazer a qualquer coisa para ela, porque nesse momento só o fato de estar com Cristo era o suficiente para um coração quebrado e arrebentado. Só o fato de poder beijar os seus pés era o suficiente para quem não tinha sequer respeito e consideração. Talvez nunca ninguém deixava que ela se aproximasse propriamente dito, e nesse momento Cristo a deixa, naquele ato de desespero. E Simão, um fariseu que se considerava melhor do que todos, ele olha para Cristo e pensa, se esse realmente fosse o profeta, se esse realmente foi quem ele diz que é, se realmente fosse Cristo, que agora eu estou vendo que não é, porque eu me chamei ele para julgá-lo, eu chamei para espioná-lo, eu chamei para questioná-lo, para investigá-lo, e agora eu estou entendendo que não é. Eu estou entendendo que ele de fato não é o Cristo, de fato nós somos melhores do que esse ridículo homem que se acha o Messias. Quando ele pensa isso, Cristo olha para ele e diz: o que foi, Simão? O que foi, Simão? Achou ruim? Deixa eu te perguntar, um homem que era credor de outros dois, que um devia 500, outro devia 50, e nenhum podia pagar, mas ambos foram perdoados, quem vai se achar o mais amado? E Simão fala pela primeira vez, diz: olha, entendo, até meio assustado, porque na cabeça dele passou o pensamento, e Cristo imediatamente atacou. Eles acham que para mim, é o cara que foi mais perdoado, com certeza ele vai se sentir mais amado. Ele diz exatamente isso. Deixa eu te dizer, Simão, eu entrei na tua casa, convidado por ti. Eu fui convidado para estar aqui. Tu não lavou os meus pés. E essa mulher lavou com as suas lágrimas. Tu não secou com uma toalha, ela secou com os cabelos. Tu não me deu um ósculo santo, mas essa mulher não para de beijar os meus pés. Tu não ungiu a minha cabeça com óleo, ela derrama perfume sagrado, caro, de um ano de trabalho, em mim. Mulher, vai. O que tu veio buscar, o que tu precisava sem saber que precisava, o que o teu coração mais clamava, o que realmente tu carecia, tu vai encontrar sem falar absolutamente nada. As tuas lágrimas e o teu desespero falou por si só, os teus pecados estão perdoados. Ela levanta uma nova mulher. Quem convida não valoriza a presença daquele que estava ali, e uma mulher desesperada assim, e muito mais do que o dono da casa. Logo adiante, em Lucas 10, a gente conhece uma história muito parecida, que fala de Marta e Maria, duas irmãs, que acontece exatamente a mesma coisa. Cristo entra na casa de Marta, e ela ocupada em atender a Cristo, e Maria sentadinha aos pés de Jesus, aprendendo, valorizando a sua presença, porque de fato era esse o momento que precisava se valorizar, porque quando Ele está, nada é mais importante. Marta pede para que Cristo repreenda Maria, e ele diz: por que tu está tão ansiosa e tão preocupada? Maria escolheu a melhor parte dela, não vai ser tirada. Meu irmão, me parece que nós, a igreja do Senhor Jesus, nos consideramos
E isso parece até ridículo dizer, parece algo que não faz sentido você dizer numa igreja, mas parece que nós nos acostumamos com Cristo, nos acostumamos com Ele como que se Ele estivesse ali para nós questioná-lo, indagá-lo, que Ele estivesse ali ao nosso dispor, porque nós somos melhores, porque nós não somos tão ruins assim. Como que se nós não nos enquadramos naqueles que todos pecaram e carecem de Cristo, como que se nós não nos enquadrássemos nesse rol de pessoas que sim estávamos mortos pelos nossos pecados e que fomos ressuscitados por Ele, através do sacrifício dEle. Nós estamos tão preocupados com os nossos projetos e os nossos sonhos, que nós não nos damos conta do que acontece ao nosso redor, nem com o nosso irmão que está sofrendo, nem com as pessoas que nós conhecemos, que eventualmente estão extremamente quebradas, muito menos com Cristo. Essa semana, extremamente chocado, isso toda vez que acontece nos choca muito, que é o suicídio de um jovem. E eu fico pensando, como que nós não notamos que essa pessoa estava assim, o quão cego nós estávamos, que não ouvimos o coração dessa pessoa gritando, o quão cego nós estávamos, o quão envolvidos nas nossas coisas, nos nossos problemas, que nós não conseguimos ouvir o clamor dos corações quebrados que estão ao nosso redor. E Cristo ouviu aquela mulher. E Simão, que tinha o próprio Cristo como convidado, não. A mesma voz que foi ouvida por Simão, foi ouvida por essa mulher. A diferença foi a postura dela frente à presença do Cristo. Nós não fomos salvos para sermos melhores pessoas. Ao contrário do que todo mundo pensa. Nós fomos salvos, nós fomos resgatados porque estávamos mortos em nossos pecados. Nós estávamos mortos, já estávamos mortos. E fomos ressuscitados com Ele, para termos uma nova possibilidade, dentro de uma nova perspectiva, dentro de um novo destino que Ele tem para cada um de nós. Nós não estamos nessa simplesmente para ouvir coisas boas, para sermos pessoas um pouco melhores, para sermos pessoas que eventualmente melhoram nesse ou naquele cenário. Não, nós continuamos pecadores e continuamos lutando contra o pecado, e ele continua ao nosso redor, tentando nos devorar. O inimigo permanece assim, o jogo ainda não mudou, as regras não mudaram, as regras permanecem a mesma. Se um dia nós fomos resgatados porque somos pecadores, ainda somos pecadores e ainda carecemos dele. Isso não muda. Mas parece que a igreja se acostumou com a presença, e nós não escutamos nem os corações dos quebrados que estão ao nosso redor, e nem o próprio Cristo. E quando essa mulher teve a chance, ela não quis saber quem estava no evento, ela não quis saber quem estava ao redor dela, ela não quis saber a imagem que ela iria ter, ela não quis saber de absolutamente, ela se prostra e ela chora copiosamente, porque Cristo estava ali. Meu irmão, quanto tempo faz que nós não choramos aos pés de Cristo? Quanto tempo faz que nós não choramos no melhor lugar que se tem para chorar? Quanto tempo faz que nós nem reconhecemos mais a presença dEle na nossa vida? Quanto tempo faz? Desde quando 2 horas por semana na igreja virou comunhão com Deus? Nunca foi e nunca vai ser. Nós continuamos pecadores e continuamos carecendo da misericórdia do Senhor sobre as nossas vidas. Nós continuamos, e toda vez que Ele vem, não há nada mais precioso de você parar absolutamente tudo, porque agora eu estou aos pés daquele que de fato me salvou, aquele que de fato me resgatou, aquele que de fato me deu uma nova vida. Eu não sou a última bolachinha do pacote, e esse é o problema da igreja hoje. Nós nos consideramos melhores do que
os demais. Assim como Simão se considerava tão bom, a ponto de nem sequer ter que lavar os pés de Cristo, porque ele era melhor do que o próprio Deus. A igreja se acha melhor do que o próprio Cristo, onde Cristo é um servo dos seus desejos e das suas necessidades. Toda vez que você não consegue se prostrar aos pés de Cristo e valorizar o que de fato Ele é, mas na realidade buscar a Cristo para buscar algo que você precisa, você ainda não conseguiu se livrar dos seus ídolos. Os seus ídolos são mais importantes do que o próprio Cristo. A igreja, embora tendo Cristo junto, é uma igreja que carrega os seus ídolos e que guarda e procura resguardar com muito carinho e com muito cuidado para que eles permaneçam lá, para que eles não saiam. Os nossos ídolos são mais importantes que o nosso Deus. Parece esquisito nós falarmos de uma mensagem onde nós temos que valorizar a presença de Cristo numa igreja evangélica. Mas Simão era conhecedor da lei e nem sequer reconheceu o próprio Cristo. Meu irmão, o evangelho ele continua sendo inclusivo para absolutamente todos. Ele continua sendo inclusivo, ele continua valendo para o hétero, ele continua valendo para o homossexual, ele continua valendo para a prostituta, ele continua valendo para o mentiroso, para o enganador, ele continua valendo para o adulto, ele continua valendo para absolutamente todos. E todos carecemos dele, todos carecemos dele. Esse evangelho inclusivo chama a atenção porque nós não estamos dando valor para ele, mas sim cultivando os nossos ídolos. Nós estamos usando o evangelho como desculpa para cultivar os ídolos que permanecem em pé, intactos, sendo nutridos por orações e pedidos para que Deus nos abençoe e nos atenda. Quando essa mulher carente, quebrada e destruída conseguiu absolutamente tudo que ela precisava sem abrir a boca, porque ela rendeu tudo que tinha no lugar certo, aos pés de Cristo. Ela rendeu absolutamente tudo que tinha, porque ela não era nada, assim como nem eu e nem você somos. E ela conseguiu absolutamente tudo o que precisava, porque soube chorar no lugar certo. Pedi para o louvor subir aqui comigo para me ajudar. Quanto tempo faz que nós não choramos no lugar certo? Quanto tempo faz que nós não chegamos na sua presença sem pedir absolutamente nada, sem ter na nossa mente aquela lista de necessidades que eu estou precisando imediatamente, que Deus me atenda? Quanto tempo faz que eu simplesmente não adoro, sabendo que eu sou pecador e que eu careço do Senhor como nunca? Eu preciso dele mais hoje do que eu precisava ontem, e amanhã eu vou precisar mais do que eu preciso hoje. E essa é uma realidade do evangelho que não muda. Vamos ficar em pé? Eis que estou à porta e bato, aquele que abrir, eu entrarei
e cearei com ele. Apocalipse 3. E a todos que estão cansados e sobrecarregados, vinde a mim que eu vos aliviarei. Eu vou trocar o meu fardo, trocar pelo meu, que é leve, que é suave. Essa revelação, essa verdade do Evangelho, ela não vai mudar hoje, não vai mudar amanhã, ela não vai mudar se as leis do nosso país mudarem, ela vai continuar sendo palavra do Senhor. Ele vai continuar batendo na porta. Quanto tempo faz que você não chora aos pés daquele que de fato pode trocar o nosso fardo, daquele que de fato pode atender o grito do nosso coração? Quanto tempo faz que você não ouve o grito do coração daqueles que estão contigo? Quanto tempo faz que tu não ouve o grito do coração do teu cônjuge, que está enfrentando dificuldades e desafios? Quanto tempo faz que tu não ouve o grito do coração dos teus filhos que estão lutando contra uma sociedade que tenta enfiar uma desconstrução de identidade goela abaixo? Quanto tempo faz que tu não ouve o grito do coração dos teus filhos? Quanto tempo faz que tu não ouve o grito do coração dos teus pais? Nós estamos tão focados naquilo que nós precisamos e queremos, os nossos projetos, os sonhos, ainda que direções dadas por Deus nos afastam do próprio Deus, porque nós abandonamos todo o resto para dar valor para uma coisa só, daquilo que me serve, daquilo que me atende. Quanto tempo faz que tu não ouve o grito do coração daquele amigo? Quanto tempo faz que tu não para para ouvir? Quanto tempo, igreja? E por quanto tempo ainda nós vamos nos considerar melhores do que absolutamente todos? Quanto tempo ainda nós vamos achar que temos uma mensagem que só nos serve? Quanto tempo ainda, igreja, nós vamos ficar sem chorar e reconhecer que todos pecaram e que carecem da glória de Deus, começando por nós mesmos, começando por nós mesmos. Você não precisa pedir permissão para chorar aos pés dele, meu irmão. Talvez não, seguramente as orações mais lindas que eu fiz na minha vida foram aquelas que eu só chorei. Os testemunhos que eu me lembro que foram atendidos de forma impressionante foram aqueles que eu não pedi absolutamente nada, aqueles que eu fiquei ajoelhado num tapete, deitado na minha cama, encostado num pilar da igreja como esse, com as luzes apagadas. Essas foram as melhores orações, porque ali eu entendi que eu sim carecia da misericórdia do Senhor, porque sim era pecador, e Ele teve misericórdia de mim, e não só perdoou os meus pecados, mas como me deu nova vida, como me visitou. E eu compreendi que a distância na solução dos meus problemas, ela é do chão até o meu joelho. Quanto tempo faz, igreja, que nós não choramos aos pés de Cristo? Só isso, só isso, só tudo isso. Quanto tempo faz, igreja? Quanto tempo faz?
lembro que um dia nós paramos para adorar e eu me deitei no chão e eu fiquei com um sentimento de saudade, porque eu me dei conta que fazia tanto tempo que eu não fazia aquilo. Cara, o quão envolvido eu estava com as minhas coisas, que eu esqueci de simplesmente me prostrar aos pés dele e saber o quão bom era chorar no lugar certo. A gente pode chorar para um monte de gente, mas o melhor lugar para chorar ainda é aos pés dele. E quando você levanta dali, você se dá conta que você é tão pecador, que você foi novamente perdoado por ele, que você enxerga as outras pessoas diferente. Você começa até a ouvir o coração das outras pessoas clamando no Senhor, porque você acabou de receber a graça. O quão especial é nós sermos ministrados pelo Senhor e chorarmos aos seus pés. É isso que nós vamos fazer agora. Se você quer ter essa experiência, talvez você nunca teve, não importa quem está ao seu lado, não importa como você veio, eu quero te dar a oportunidade de você viver algo único e exclusivo, que talvez vai mudar o seu destino e a sua vida. É você trocar o fardo que é pesado por aquele que é leve e suave. Afinal de contas, não tem nenhum outro motivo porque a gente veio aqui a não ser encontrá-lo. E quando ele está, você valoriza a sua presença. Vamos valorizar a presença de Cristo conosco hoje. Envolto em tua presença, aos teus pés é onde eu quero estar, em meio à tua santidade, aqui quero ficar. Não vim atrás de bênçãos, Jesus, não deves nada para mim, mais do que tu podes fazer, só quero a ti. Lamento por viver indiferente, lamento por não cantar de coração. Leva-me ao primeiro amor, abro o meu coração a ti. Lamento por viver só pra mim mesmo. Lamento por não ver que és meu sustento. Leva-me ao primeiro amor, abro o meu coração a ti. Eu não vim atrás de bênçãos, Jesus, não deves nada para mim, mais do que tu podes
carecemos antes e carecemos hoje, vamos necessitar amanhã. Pai, perdoa a nossa arrogância, a soberba. Perdoa o nosso orgulho. Perdoa as vezes que nós não estamos valorizando a Tua presença, não estamos honrando a Tua presença como tem que ser honrada. A Tua presença que muda absolutamente tudo. A Tua presença que muda a atmosfera, que muda absolutamente tudo. É a Tua presença que nos muda, que muda o meio em que nós estamos, que muda o coração do Rei. É a Tua presença que muda tudo. Pai, nós não temos valorizado justamente o que muda tudo. Justamente o que transforma é o que nós temos negligenciado. O Espírito Santo de Deus, nós te pedimos perdão por termos estado negligentes, indiferentes à Tua presença que transforma absolutamente tudo. Pai, dê-nos ouvidos para ouvir o coração e o clamor daqueles que estão ao nosso redor, do cônjuge, dos vizinhos, dos parentes, dos pais, dos filhos, dos amigos. Que nenhuma vida se perca ao nosso redor sem ouvir que a Tua presença transforma. Lamentamos, meu Pai. Perdoa-nos, perdoa-nos, perdoa-nos. Pai, abre o nosso entendimento para essa verdade. Nos visita, Espírito Santo. Nós te amamos, Senhor. Nós te amamos, Senhor. Nós te amamos.